Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Marco Antônio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidrostática, ok? Eu dividi essa parte de hidrostática em 4 vídeos para ficar um pouquinho mais sintético, um pouquinho mais objetivo, ok? A gente vai começar falando sobre densidade, ok? Bom, começando aqui, massa específica ou densidade absoluta. Bom, o termo densidade ele nos remete à concentração, né? Então, é uma relação entre a massa de um corpo, de uma substância, de um material, e o volume que essa quantidade de matéria ocupa. Ou seja, a densidade vai ser massa sobre volume. Okay? Aqui, ó, as nossas grandezas físicas, μ, essa letrinha que aparece aqui é a densidade absoluta ou massa específica, tá? É dada em grama por centímetro cúbico na maioria das vezes, eu vou comentar um pouquinho isso daí. Aqui, como eu disse, m a massa do corpo dado em grama e v o volume do corpo dado em centímetro cúbico, tá? Bom, como a gente pode notar, isso aqui não é uma unidade SI, né? Seria quilograma metro cúbico. Então, é usual a gente utilizar para transformação essa relação 1 grama por centímetro cúbico igual a 10 quilogramas por metro cúbico. Como eu disse, nos exercícios de densidade, normalmente a gente vai utilizar em grama por centímetro cúbico, tá? Mas um pouquinho lá para frente a gente vai precisar da transformação. Então guarda essa equivalência aqui que a gente vai precisar, ok? Outra unidade que aparece bastante é esse quilograma por litro, que nada mais é do que o próprio grama por centímetro cúbico, ok? Bom, vamos lá. Uma atenção que a gente precisa ter com relação principalmente aos exercícios de densidade é a diferenciação entre a densidade absoluta ou massa específica e a densidade volumétrica. Então eu vou dizer que o corpo ele tem uma densidade volumétrica quando volumétrica média, ou densidade média, ou densidade do corpo, quando ele é composto por vários materiais, tá, diferentes. Ou então, se for um único material, pode, só que ele contém orifícios ou apresenta-se oco, tá? Se ele for homogêneo, maciço, composto de uma única substância, um único material, eu vou dizer que essa densidade é uma densidade absoluta ou é uma massa específica. E ela vai coincidir com a densidade volumétrica, tá? Bem, vamos aplicar isso aqui de que forma? Um objeto é constituído de um único material, ok? Bom, ele tem volume externo de 200 centímetros cúbicos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é anotar os dados do problema. Tá? Todo problema, principalmente de hidrostática, ele começa bem quando eu anoto bem os dados. Tá? Então, vamos lá. Ele tem um volume externo de 200 centímetros cúbicos, ok? E uma massa de 2,1 kg. Massa 2,1 kg, tá? Em seu interior há um espaço vazio, um espaço oco, que equivale a 50 ml. Então, vou colocar aqui, ele tem um volume oco, que é igual a 50 ml. 50 ml é a mesma coisa que 50 centímetros cúbicos, ok? Bom, vou fazer o seguinte agora, vamos lá. Tirei aqui, extraí do problema os dados, tá? Vou agora pegar e ver que problema quer que eu calcule. Densidade volumétrica do objeto, ou seja, eu tenho um objeto constituído desse único material que tem este volume de 200 centímetros cúbicos e essa massa. Então, na letra A, basta eu fazer a densidade igual a massa sobre volume e tomar cuidado com a unidade, né? Porque eu vou, no final, ter uma densidade medida em grama por centímetro cúbico. Então, essa massa aqui eu vou ter que transformar, né? Então, vamos pegar aqui, ó, a massa igual a 2,1 kg. Lembra que 1 kg tem 1000 gramas, então isso aqui é 2.100 gramas, tá? Então, trazendo para cá, ó, 2.100 sobre o volume, que é 200, ok?
e eu tenho uma densidade volumétrica de 10,5 gramas por centímetro cúbico, ok? O que isso aqui vai diferir da letra B, ou seja, o que a letra B tem de diferente com relação à letra A? Aqui eu quero a massa específica do material. Se eu estou falando do material, eu tenho que tirar a parte vazia. Então aqui o volume somente de material vai ser o volume total menos a parte vazia. Ou seja, se eu considerar massa específica, eu vou ter que considerar somente 150 centímetros cúbicos. A minha densidade agora absoluta vai ser a massa sobre o volume. Perceba que a massa não muda, né? Essa massa ela continua sendo 2.100, mas agora o volume só de material é 150. Portanto, essa densidade é igual a 14 gramas por centímetro cúbico. Se eu tiver um único material, é normal que a massa específica, a densidade absoluta, seja maior do que a densidade volumétrica, mas só se eu tiver um mesmo material, ok? No problema 2, a gente quer calcular a massa de um corpo cuja densidade é 0,6 gramas por centímetro cúbico, cujo volume é 20 centímetros cúbicos. Então vamos colocar os dados desse problema aqui, ó. Dados do problema, né? A massa eu não sei, tá? A densidade desse bloco, desse corpo é 0,6 gramas por centímetro cúbico, ok? E o volume dele, 20 centímetros cúbicos, ok? Aqui cabe uma observação, né? Ele não disse se essa densidade era absoluta ou volumétrica, mas ele está falando aqui, ó, de um corpo. Então a gente vai admitir que isso aqui é volumétrico. Muito embora, na prática, na resolução do exercício, isso não vai afetar em nada, tá? Densidade, massa sobre volume. A densidade é 0,6. A massa eu não tenho. Volume 20 centímetros cúbicos. Portanto, a massa disso aqui vai ser 0,6 vezes 20. A massa disso aqui vai ser 12 gramas, ok? Bom, pessoal, vamos ao problema número 3. Então, eu tenho aqui uma mistura homogênea, né? De densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico, que foi obtida a partir da mistura de duas substâncias. Uma substância X de 200 gramas e outra de 600. Então, se eu pegar aqui ó, os dados do meu problema, eu vou ter a densidade, que nesse caso ela é volumétrica, porque tem mais de uma substância. Essa densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Tá? Eu tenho uma massa da primeira substância, que é a massa X, 200 gramas. Tá? E uma segunda substância, que é vou chamar aqui de MY, a massa da segunda substância, 600 gramas. Eu quero determinar o volume final dessa mistura, ok? Aqui, ó, como é uma densidade volumétrica, essa fórmula D igual a M sobre V, eu posso escrever também como sendo massa da primeira substância mais a massa da segunda substância dividido pelo volume. Se eu tivesse os volumes, eu poderia escrever também volume 1 mais volume 2, volume X mais volume Y, enfim. Eu vou fazer como se fosse uma média, né? Porque é uma densidade volumétrica média. Bom, 0,8 é a densidade, a massa X, massa da substância X, 200 gramas, massa da substância Y, 600 gramas, o volume. Multiplica aqui em cruz, na verdade, essa multiplicação em cruz é como se eu trocasse o V pela densidade. Então, eu posso escrever 800 dividido por 0,8, ok? Esse volume, então, vai ser 1.000. Como aqui ó, o volume está dando em centímetro cúbico, 1.000 centímetros cúbicos, ou então 1 litro, ok? Bom, pessoal, por enquanto é só. Acessa lá nosso site, faz o simulado, enfim, deixa aí sua pergunta. Até a próxima.